Toda vez que alguém fala de doenças assustadoras, as pessoas já sentem pavor e nojo de tal doença. É incrível o interesse das pessoas quando é citado alguns sintomas de doenças que deformam ou modificam o corpo humano de alguma maneira. Nesse vídeo eu selecionei 7 doenças mais assustadoras do mundo. Então deixe o seu gostei e venha comigo conhecer quais são essas doenças. Limbodermoide. É uma doença que se forma no globo ocular, exatamente na parte limbo da córnea. Ela pode causar danos na visão, como estigmatismo, mas são benignos, pois essa doença não tem relação com o câncer. Apesar da gravidade, esse tipo de doença costuma ser raro. Estima-se que a cada médico oftalmologista encontra um caso em toda a sua carreira. Síndrome de Unner-Tan. Há alguns anos foi descoberta uma família da Turquia que se locomovia igual animais quadrúpedes, apoiando seus 4 membros no chão. Muitos cientistas ficaram assustados e surgiram vários tipos de teorias. Essa doença foi nomeada de Síndrome de Unner-Tan, em homenagem ao fisiologista turco que o descobriu. Os sintomas dessa doença não se limitam à pessoa andar de 4, mas também apresentam uma espécie de doença mental e tem uma tendência para que a pessoa tenha a postura encurvada. Síndrome do odor do peixe. Essa síndrome é uma que, apesar de não levar nenhum risco em termos clínicos, é uma condição genética que provoca grande constrangimento para a pessoa que porta esse tipo de doença. Os principais sintomas são os odores do hálito, suor, urina e demais secreções do corpo, semelhantes ao odor de peixe. Os sintomas também podem aparecer na hora de um estresse ou por causa da alimentação, principalmente quando ingerido peixes marinhos, ervilhas, fígados e ovos. A principal causa dessa doença é a deficiência na atividade de uma enzima especial do grupo das flavinas. A causa dessa deficiência na atividade enzimática está ligada a mutações no gene FMO3. A síncope, ou o desmaio. A síncope é popularmente conhecida como desmaio e pode ser definida como perda transitória da consciência e incapacidade de permanecer-se em pé. A perda da consciência é resultado da baixa perfusão do cérebro, ou mais conhecido como a má circulação do sangue no cérebro. Esse tipo de doença também pode ser classificada como cardíaca ou não cardíaca. Das populações estudadas, a síncope cardíaca pode responder de 10 até 40% dos casos existentes, e mais da metade dos casos não apresentam uma causa definida, apesar de uma grande investigação. Ictiose Arlequim. Essa doença horrivelmente esquisita é um raro distúrbio genético de pele. O nome vem da expressão facial dos bebês que tem essa doença quanto dos diamantes das escamas que lembram as fantasias de Arlequim. O principal sintoma é o engrossamento da pele da camada da queratina na pele fetal. O bebê fica completamente coberto por placas de uma pele grossa que racha e se parte, podendo esticar e distorcer a pele do rosto, além de restringir a capacidade de respiração e alimentação. Neurofibromatose. Essa também é uma doença que causa pavor nas pessoas. É uma doença genética e muito rara que se manifesta por volta dos 15 anos de idade e provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo humano, formando pequenos tumores externos. Ela pode ser benigna e também dividida em 2 tipos. O tipo 1, causado por mutações no cromossomo 17, que reduz a produção de neurofibromia. Esse tipo também pode causar sintomas como perda de visão e impotência. Já no caso número 2, provocada por mutações no cromossomo 22, diminuindo a produção de merlina. Esse tipo também pode apresentar sintomas como a perda de audição. Essa é uma doença que infelizmente não tem cura, mas pode ser tratada para que haja a diminuição do número e tamanho dos tumores. Noma. O noma é uma infecção bacteriana destrutiva dos tecidos faciais e bucais que atinge mais frequentemente pacientes debilitados e gravemente desnutridos, em particular crianças. O primeiro sintoma a se destacar são as inflamações nas gengivas e bochechas, que começam a formar úlceras. As úlceras se desenvolvem em um odor fétido na pele e mau hálito. Ela rapidamente evolui para a necrose progressiva extensa da pele. Músculos
inclusive dos ossos. Também pode ocorrer nas genitais, uma variação conhecida como noma pudente. A doença está associada com alta morbidade e mortalidade e afeta principalmente crianças com menos de 12 anos de idade nos países mais pobres da África.